Como fazer com que as pessoas lá fora se comportem exatamente como tu desejas? Sim, ouviste bem. É possível fazer com que toda e qualquer pessoa se comporte exatamente contigo como tu desejas. Porque muitas das vezes o que acontece é que tu sentes que as pessoas não te respeitam, e quando eu digo as pessoas, estou-me a referir. Podem ser pessoas da tua família, podem ser os teus colegas de trabalho, podem ser os teus filhos, podem ser as tuas amizades e até mesmo os teus animais de estimação. E se tu queres transformar, se tu queres mudar e tornar-te aquela pessoa que todos te respeitam, é possível, desde que tu comeces a entender estes princípios de Neville Goddard. Porque o que as pessoas lá fora, quando te desrespeitam, te estão a mostrar, não é nada mais, nada menos que aquilo que tu tens visto em ti. Ou seja, as pessoas lá fora é como se tivessem recebido uma ordem tua, de forma indireta, para te mostrarem aquilo que tu tens dentro de ti. Aquilo que tu vês, aquilo que tu acreditas sobre ti, aquilo que tu pensas sobre ti e principalmente aquilo que tu continuas a alimentar dentro de ti é o que se vai manifestar fora, e o outro não tem nada mais, nada menos que o papel de te fazer ver que é assim que tu continuas a pensar sobre ti. E é por essa razão que muitas das vezes tu estás em um relacionamento e a tua pessoa especial não faz nada daquilo que tu desejas e daquilo que tu queres. Porque mesmo que essa pessoa não esteja no momento presente e tu estás a pensar: porquê é que ele não me liga? Porquê é que ele não me atende? Porquê é que ele leu a minha mensagem e não respondeu? Porquê é que ele nem sequer se preocupa em saber como é que eu estou? Significa que tu, porque todos nós somos energia, e a energia, como não tem distância, mesmo que a pessoa não esteja presente, o que vai acontecer é que a pessoa vai entender, vai receber a tua mensagem, vai receber o teu comando e não tem outra opção a não ser fazer aquilo que tu estás a manifestar na tua mente. Porque o outro não existe, o outro és tu. E o outro vai se comportar como tu te comportas contigo. Porque o outro, o único papel que tem é mostrar-te exatamente o que é que tu tens andado a criar e a pensar sobre ti. Eu vou-te dar mais um exemplo, e esse exemplo é um exemplo que tem a ver comigo. Durante muito tempo, há muitos anos atrás, eu olhava para as minhas amigas e dizia: elas recebem flores, eu nunca recebo flores, todas recebem flores todos os dias, todas recebem flores, eu nunca recebo flores. E era o que eu repetia constantemente. Eu não só pensava, mas eu repetia. E o que é que acontecia? Eu nunca recebia flores. Porque eu estava a dar o comando à pessoa que eu queria que me desse as flores de forma inconsciente, muitas vezes sem ter que falar com a pessoa, que eu não recebia flores. E a pessoa não tinha mais do que confirmar que eu não recebia flores. Então, eu nunca recebi flores durante muito tempo. Porque era assim que eu me via não merecedora de receber flores. E para que tu possas mudar esse sistema de seres sempre aquela que é mal vista, mal falada, julgada, ou mesmo mal atendida num estabelecimento público, ou até mesmo aquela que no local de trabalho faz tudo sempre certinho, mas nunca é reconhecida, sempre são os outros que são reconhecidos. Até mesmo no teu relacionamento, quando tu vês que o teu companheiro não é aquela pessoa que tu gostarias que fosse. Tu podes mudar isso por completo. Mas para isso tens que mudar a tua energia. Tens que entender que o que tu estás constantemente a fazer é dar comandos aos outros, a quem está fora. Podem ser familiares. Às vezes há situações em que tu, por exemplo, vais a uma festa, és convidada para uma festa de família e quando chegas estão todos a conviver, já estão todos a comer, não esperaram por ti e no final da festa ainda te toca
limpar, arrumar a cozinha e ser a única que fica com o trabalho. E tu nesse momento pensas, eu já sabia que ia ser assim. Sempre foi assim, hoje também tinha que ser assim, não podia ser diferente. Ninguém me respeita, ninguém me vê, ninguém me reconhece, eu não tenho valor. E se tu tens esse sentimento, se tu tens esse pensamento e se estás constantemente a repetir essas frases e se até comentas com alguém, é isto que me está a acontecer, é isto que me está a acontecer, hoje no trânsito não me permitiram passar, não me deram lugar, fui maltratada no supermercado, fui desrespeitada. Tu estás em uma energia de não merecimento e tu estás a dizer constantemente a todos lá fora, porque continuas com a atitude do observador e a ver os outros como seres humanos e não como hologramas que são, porque os hologramas são energia. E como a energia não tem distância, a energia não tem tempo, a energia não tem dia, não tem hora, o que acontece é que tu estás constantemente a confirmar aos diversos personagens do teu filme que te mostrem, por favor, aquilo que tu pensas a teu respeito. E eles, como são obedientes, não têm porquê contrariar, porque é um comando teu, és tu quem diz como é que tu queres ser vista, o que eles vão fazer é cumprir. Porque tu continuas a acessar somente aquilo que tu não queres. E para que isso se transforme, para que tu possas entrar ou estar na visão de cada uma dessas pessoas, para estar na visão do mundo de uma outra forma, primeiramente tu tens que te sentir aquela que tem o poder. O que eu quero dizer com isto é que tu tens que criar para ti uma espécie de um reinado, tu tens que criar para ti um filme aonde tu és quem dita as coordenadas, aonde tu é quem determina o papel que o outro vai ter na tua vida. E agora podes estar a dizer assim, mas Paula, como é que eu vou influenciar que o outro seja assim comigo, que o outro seja melhor, que o outro me respeite, que o outro seja tolerante, que eu seja a primeira a ser convidada para as festas de família e não a última, que eu seja aquela que chega aos eventos e seja bem atendida, bem respeitada, que eu seja aquela pessoa que quando vai a uma loja as pessoas tenham atenção e cuidado para me atenderem. Eu digo-te que é possível se tu entenderes que tu tens que determinar, tu tens que te permitir receber tudo isso que tu queres. Tu tens que ter a clareza, tens que ter a consciência e a certeza do que é que tu queres exatamente, como é que tu queres ser vista pelos teus pais, pelas tuas irmãs, pelos teus filhos, como é que tu queres ser atendida, como é que tu queres ser tratada nos lugares públicos, como é que tu queres ser vista no local de trabalho, como é que tu queres ser reconhecida, o que é que tu queres receber de premiação, quando é que tu queres receber flores, quando é que tu queres receber convites. Tudo isso é possível determinar a partir do momento em que tu te permites receber e em que tu assumes o papel principal na tua história, no teu filme. Tu tens que assumir o papel principal, tens que te dedicar constantemente, de forma consciente, prestando atenção a todas essas vozes que vêm para te contrariar e silenciar essas vozes, declarando que está cancelado e que tu não acreditas. E tu vais declarar como é que tu gostarias exatamente de ser vista, como é que tu gostarias exatamente de ser tratada, como é que tu gostarias de ser admirada como uma mulher de negócios, como uma mulher empoderada, como uma mulher rica, como uma mulher elegante, como uma mulher bem amada, como uma mulher que merece atenção. Se tu queres que a pessoa especial, o teu companheiro, o teu parceiro, seja emocionalmente disponível para ti, é fundamental que tu comeces a declarar aquilo que tu queres e não a falar daquilo que tu não queres, porque ele vai receber a mensagem que tu determinares, mediante a pessoa que tu te tornas. E não é o contrário. Se estás constantemente a colocar o teu foco naquilo que tu não queres,
se estás constantemente a repetir toda e qualquer mensagem que te vai continuar a alimentar essa mesma personagem no papel da vítima, no papel da perdedora, no papel daquela que não tem merecimento, porque foi tudo o que te foi dito e mostrado lá atrás, é isso que tu vais continuar a manifestar. Porque o outro só tem o papel de te mostrar aquilo que já está dentro de ti. O outro não existe, nós somos um, e ele vai te mostrar como sendo um espelho, como se tu te estivesses a refletir no espelho e a ver aquilo que tu continuas a fazer contigo. É por essa razão que sempre que todas as vezes as situações se repetem, é o espelho que te está a dizer: tu ainda continuas a pensar assim sobre ti. E tu vais te perguntar sempre: mas o que é que eu fiz? Porquê é que ela me tratou assim? Não é ela, não é ele, não é o outro. É a energia. Não é ela, não é o outro. És tu que estás a refletir no espelho. O outro é só o espelho. E seja aonde for, estejas tu aonde estiveres. Sempre que a situação se repetir, é como se tu estivesses na escola e a escola te estivesse a dizer: tu ainda não aprendeste a lição, vais ter que repetir para poder passar. E é por isso que é fundamental estar atenta, ter a consciência de que essas memórias, de que esses pensamentos vão continuar a existir enquanto tu não declarares e não determinares que tu agora tens um outro papel. Enquanto tu não deixares de olhar para fora como o observador e estar a viver constantemente na presença daqueles que estão na terceira dimensão, sem determinar qual é o teu papel, porque tu estás a viver dentro de um sonho e não estás lúcida. Tu podes começar a estar no sonho lúcido e a determinar qual é o teu papel dentro desse sonho e a determinar como é que tu queres que todo e qualquer personagem envolvido nesse sonho comece a ter uma percepção tua. Tu podes fazer aos poucos, em todas as áreas da tua vida. Tu podes determinar como é que tu queres que te vejam no teu local de trabalho. Tu podes determinar como é que queres ser tratada dentro de casa. Se queres que os teus filhos te ajudem mais, se queres que os teus animais de estimação tenham um outro comportamento, se queres que no local de trabalho sejas reconhecida pelo teu trabalho, por aquilo que tu fazes, tu podes determinar. Tu podes mesmo determinar como é que vai ser o teu dia antes de sair de casa. Se tu andas de transportes públicos, tu podes determinar que os transportes vão chegar a tempo e horas. Tu podes determinar que no trânsito vai haver sempre alguém que é gentil e te vai permitir passar. Mas se tu tens a crença, se tu tens a consciência, se tu aceitas para ti que tu não és merecedora, que tu não és valiosa, que tu não tens direito de ser apreciada, de que tu não tens direito de ser ajudada, que tu não mereces receber flores, é isso que tu vais continuar a manifestar. Porque a manifestação não depende de tu acreditares ou não. Tu estás todos os dias a manifestar a tua vida, mas continuas a manifestar de uma forma aleatória, de uma forma indiferente e inconsciente. Porque não entendeste os princípios, não entendeste que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tem tudo a ver com a energia. E se eu quero manifestar, eu tenho que assumir o papel daquela que tem o poder de controlar o próprio palco, a própria história, o próprio filme. Tu tens que começar a criar as cenas do teu filme e a assumir que as cenas são exatamente como tu determinas. E quando tu estás no reinado, quem é que tem o poder? A rainha, o rei. E se tu és a rainha, se tu és o rei, és tu quem determina como é que as coisas vão ser, quem é que te vai tratar, como é que te vai tratar e quem é que vai ser, o que é que vai ser contigo e aonde, até mesmo o que é que tu vais receber. O que é que tu vais manifestar, materializar na tua realidade? Pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser uma viagem, seja o que tu determinares. Só depende de ti, só depende de tu teres a consciência de que agora eu sou a responsável por determinar o papel de cada um no meu reinado.
Porque tu começas a ver o teu personagem em um reinado, seja fora de casa, seja dentro de casa, seja aonde tu estiveres. Tu vais determinar o papel de toda e qualquer pessoa lá fora. Porque tu és quem toma a decisão de ser vista, de ser apreciada, de ser respeitada, de ser escolhida, de ser amada, de ser beneficiada, de ser tolerada, de ter opinião. Tu deixas de estar à mercê da opinião, dos desejos, das vontades, da visão do outro. Tu deixas de estar conectada com aquilo que o outro quer refletir, tu passas a determinar o que é que o outro vai refletir. Tu passas a escolher quais são as opções que o outro tem de te ver. Tu determinas, a partir de agora, só me podem ver assim e assim. E é possível determinar a partir do momento em que tu tens consciência de ser merecedora. A partir do momento em que tu tens consciência de ser a herdeira do Criador. E do Criador do quê? Do Criador de tudo o que é, do Criador de tudo o que há. Sem qualquer dúvida. Mesmo nos momentos em que ainda não estás firme na manifestação. Mesmo naqueles momentos em que as coisas ainda não são como tu idealizaste, não são como tu determinaste. É nesse momento em que tu tens que ter a certeza. Mas eu já sou aquela pessoa. Eu já sou empoderada. Eu já sou merecedora do melhor. Eu já tenho todo o direito de ser bem atendida, de ser bem tratada. E acima de tudo tens que ter a consciência de que tu és perfeita como és. Tu não estás certa nem errada. Tu és perfeita exatamente como és. E por esse motivo também é que tu tens o poder de declarar, de determinar como é que queres ser vista no mundo real, no mundo da terceira dimensão. Porque, na verdade, tudo isso que tu tens visto fora está dentro de ti. Tem sido criado na tua mente inconsciente de acordo com os teus padrões. E o outro, como eu disse e volto a repetir, vai continuar a confirmar. O outro tem o papel de te confirmar, somente isso. O outro não é nem culpado, nem responsável. O outro é só um espelho para te confirmar. E esse espelho vai continuar sempre a refletir somente, nem nada mais, nem nada menos, daquilo que tu tens dentro de ti, aquilo que tu vês a teu respeito, aquilo que tu pensas a teu respeito, aquilo que tu sentes a teu respeito. E se tu queres que o outro te respeite, tu tens que deixar de dizer ele não me respeita, ele não me liga, porque o outro não entende outra mensagem a não ser eu não lhe ligo, então eu não vou ligar, ele não vai ligar ou ela não vai ligar. Até eu entender como é que o princípio funciona, eu também passei por diversas situações. Uma delas foi a que eu contei aqui no início. Eu tinha dificuldade em receber flores, mas foi uma dificuldade que eu criei. Quando eu ressignifiquei, quando eu entendi que eu era merecedora de receber as flores, eu determinei que tipo de flores, eu determinei de quem é que eu queria as flores e eu determinei quando é que eu queria as flores. Mas não foi assim da noite para o dia. Eu passei por diversas situações. Eu passei por situações onde eu chegava aos estabelecimentos e queria comprar algo e eu era completamente ignorada. Eu era completamente ignorada. Porquê? Porque eu tinha dentro de mim, não tinha a ver nem com a loja, não tinha a ver nem com o produto e não tinha nem a ver com a pessoa que estava a atender. A pessoa que estava a atender, ou as pessoas que estavam a atender e que me ignoravam, estavam a mostrar que eu tinha a crença de não ser merecedora, de ser vista. Que eu tinha dentro de mim a certeza absoluta que eu não merecia ser vista. Que eu não merecia ser interpretada como alguém que veio para comprar. Porque era assim
que eu, de uma forma inconsciente, entendia que eu era. Era esse o personagem que eu tinha. Era esse o personagem que eu levava para a terceira dimensão. Lá fora, eu era alguém que não merecia ser vista. E eu era ignorada para me confirmar. Até que eu entendi que, se eu quero ser vista, eu determino. Aonde eu chegar, eu sou vista, eu sou bem atendida, eu sou respeitada, mesmo quando eu escolho não comprar. Mas assim que eu entrar num espaço, eu determinava que todos os atendentes se iam dirigir a mim para me perguntar se eu precisava de ajuda. E eu comecei a determinar até que isso se tornou realidade, porque a minha mente já não me via, já não acreditava em outra coisa. E deixou de ser importante aonde eu ia comprar, fosse o que for, o que fosse. Porque eu tomei a consciência, eu criei a minha história, eu criei o meu personagem de ser uma pessoa vista, de ser uma pessoa reconhecida, de ser uma pessoa que merece ser atendida, que merece ser vista. E não estou a falar de ser uma pessoa com necessidade de reconhecimento, que é o que hoje em dia acontece muito, por exemplo, nas redes sociais, quando as pessoas estão constantemente à espera de receber os likes, de receber as visualizações. Isso é um outro aspecto. Se tu tens a necessidade de ser vista, de receber aplausos, para te sentires valorizada, para reconhecerem o teu valor, continuas a dar poder aos que estão fora para determinarem como é que tu te vais sentir e que valor é que tu tens. Quando eu digo que eu determinei ser vista, foi porque eu tinha consciência de ser merecedora e não necessidade. É totalmente diferente. Se tu estás constantemente desesperada, se tens um negócio e estás desesperada por receber likes, visualizações, por vender, se estás desesperada por ter clientes, estás constantemente a comunicar para fora, através das teias energéticas, que tu não tens, que tu não és bem-sucedida, que tu não és vista, que o teu conteúdo não é relevante, porque tu dependes da confirmação. Quando eu sei que o meu negócio é um negócio de valor, que a minha mensagem é uma mensagem de valor, que eu tenho valor, eu não preciso que ninguém me confirme. E como eu não tenho a necessidade que ninguém me confirme, as pessoas começam a chegar até mim. Os meus clientes, tudo começa a chegar até mim, tudo começa a fluir, porque eu declaro, porque eu determino e porque eu começo a ser o personagem que é visto. E o meu trabalho começa a ser procurado, os clientes começam a chegar. Tu percebes que em todas as áreas é o mesmo sistema? Deixa aqui nos comentários, que é para eu poder entender se ficou claro que tu tens que determinar como é que tu queres ser vista em todas as áreas da tua vida. E mesmo que não estejas a ver, tu continuas a ter a certeza, permaneces fiel a ti e confiante de que tu és aquela que determina como é que todos te vão tratar. Porque tu não dependes, tu já és completa, tu já és plena, tu não dependes do exterior, tu não dependes da terceira dimensão. Os outros são o holograma, são o espelho que te vão mostrar: ah, ok, ela passou ao próximo nível. Nós agora temos que nos comportar assim. E cada uma dessas pessoas, em cada uma dessas situações, vai assumir o papel que tu determinas, que tu determinares, que tu determinaste para cada uma delas. E tu vais começar a ver as coisas a mudarem, vais começar a ver as coisas a serem transformadas de uma forma tão surpreendente
que muitas das vezes não vais acreditar. E ao invés de teres o pensamento de ai, a minha sogra não é simpática, não fala bem para mim, vais começar a ver que a tua sogra se vai alegrar por ver o teu sucesso, por ver a tua evolução, se vai tornar tua amiga ou mais amiga, vai ser mais simpática contigo, porque a tua sogra não é propriamente a pessoa antipática ou menos tua amiga ou deseja mal, não. Tu tens essa ideia e tu crias na tua sogra essa mensagem e ela, como um bom funcionário, como um bom soldado, vai confirmar, mostrando-te situações, facetas, para que tu possas estar tranquilo e acreditar que eu tinha razão. Mas no fundo, ela não tem outra opção a não ser reagir ao teu comando, reagir às tuas mensagens. Porque eu volto a repetir, mesmo que tu não fales, a energia não tem distância. Ela vai sentir, ela vai entender e vai reagir. E para que tu consigas transformar o teu filme, tu tens que te permitir receber. Tens que deixar de reagir. Não se trata de soltar. Tens que deixar de reagir. Tens que te permitir receber. O soltar tem a ver com eu estou apegada a algo. E tu não vais estar apegada a nada. Tu vais estar aberta a receber. Tu permites-te receber. E tu vais-te permitir receber o quê? Tudo. Tudo. Porque se tu és herdeira, se tu és a fonte, se tu és a essência, para ti tudo é possível. E quando eu digo tudo, é tudo. Por isso é que é fundamental ter cuidado com aquilo que se pede ao universo. Porque tu podes receber tanto do bem como do mal. Porque tu és a fonte, és tu quem cria, és tu quem determina, e sempre foi assim e sempre será. Por esta razão, para manifestar, é indiferente acreditar ou não. É indiferente ter fé ou não. É indiferente ter paciência ou não. O que importa é o sentimento, é a frequência. E o que é a frequência? É a energia. É aquilo que tu dizes a teu respeito. É aquilo que tu vês. É aquilo que tu acreditas. É aquilo que tu ouves. É aquilo que tu falas. É aquilo que tu entendes que te dizem e que tu colocas dentro de ti, no teu coração, como sendo uma verdade, sem dizer muitas das vezes não. Essa não é a minha verdade. Quem determina a minha verdade, a minha realidade, sou eu. Quem determina como é, sou eu. Ainda que para ti seja assim, eu determino a minha realidade. Eu sou aquela que cria a minha realidade. Eu não sou vítima. Eu sou responsável por transformar, por criar, por mudar toda e qualquer realidade. Porque não é o outro, não são as circunstâncias que determinam o meu caminho, a minha realidade. Sou eu. E se eu ainda não sou vista como a que reina num reinado perfeito, onde todos fazem aquilo que eu determino e quero, é isso que eu vou manifestar, é isso que eu vou criar, é isso que eu vou atrair. Agora, se eu sou aquela que decide reinar de forma plena, de forma autoconfiante, na certeza de que tudo é como eu determino e está tudo na perfeita ordem divina, a manifestação a partir daí passa a ser fácil, leve e divertida. Porque tu vais estar alerta e tu sabes, isto é um pêndulo que veio para me desorientar, que veio para me distrair, mas eu tenho consciência de que eu determino a situação, que eu determino os atores, que eu determino como é que quem se comporta comigo e como.
que eu determino como é que eu manifesto o quê, aonde e quando. Tu vais começar a reconhecer os pêndulos. Não que os pêndulos sejam maus. Atenção, o pêndulo é o que te vai mostrar que existe o contraste. E o contraste é importante para estar alerta e para te permitir escolher e evoluir. O contraste é somente isso. Não se trata de azar. Principalmente as pessoas pobres têm muito o hábito de usar: eu tive azar. Eu tenho azar. Eu tenho muito azar. Os ricos não têm essa mentalidade de eu tive azar. Os ricos veem uma oportunidade de crescer. Porque eles estão constantemente no controle da própria história, do próprio filme. Têm a capacidade e o discernimento de ver em um pêndulo, têm a capacidade de ver uma oportunidade. E silenciam automaticamente todo e qualquer pensamento e voz negativa. Sem se desequilibrarem, sem medo, sem se desesperarem. E voltam a ressignificar e voltam a determinar: eu sou aquela que reina. Eu sou o rei no meu reinado. Eu sou quem determina os personagens. Eu sou quem determina quem tem acesso a mim ou não. Não estão a observar a terceira dimensão, não estão preocupados com aquilo que veio para destabilizar, estão preocupados simplesmente em continuar a determinar como é que vai ser, como é que tem que ser. O dia, a semana, o mês, etc. E assim, manifestar é muito mais fácil, porque não existe culpa. Quando é que existe culpa? A culpa só existe a partir do momento em que tu tens a necessidade de te justificar. Quando tu te libertas e desconectas da necessidade de te justificar, não podes sentir culpa. Porque tens a consciência de que está tudo correto e perfeito. E que o teu papel é manifestar, é determinar. Por essa razão é que a culpa impede muitas pessoas de manifestarem. Porque o foco está na falta, na escassez, no medo, na justificação, no outro, o outro é que fez, o outro é que me disse, ninguém me ajuda, ninguém me dá, a culpa é do outro. E manifestar é muito mais simples do que pode parecer. Manifestar é entender que eu só tenho que acessar aquilo que já está disponível para mim. As circunstâncias fora, os outros, não são relevantes para eu manifestar seja o que for. E eu digo seja o que for, significa seja o que for. Se tu queres manifestar 1 milhão de euros, é a mesma coisa que tu manifestares um café. Tu, quando vais à cozinha fazer o café, tu não dizes: pode ser que eu não consiga fazer o café. Se calhar não vou conseguir fazer o café. Não. Tu tens a certeza que se fores à cozinha, se houver café e água, tu vais conseguir fazer o café. Agora, se tu queres manifestar 1 milhão, tu tens que ter a mesma certeza de que eu vou manifestar 1 milhão de euros. Porque o dinheiro é energia. O dinheiro existe. E está disponível para todos. Agora tu tens que acessar como se fosses à cozinha fazer o café. É exatamente a mesma frequência. É exatamente a mesma energia. É exatamente o mesmo esforço. Desde que tu determines que é o mesmo esforço, que é a mesma energia, que é com a mesma facilidade. Por isso é que uns manifestam 1 milhão de euros com facilidade em questão de meses e por isso é que outros nunca manifestam 1 milhão de euros em toda a vida.
Se chegaste até aqui, deixa aqui nos comentários, eu vou à cozinha fazer um café, para eu saber que tu acreditas que para ti é possível manifestar 1 milhão de euros, porque tu tens consciência de quem determina és tu, quem determina a tua realidade, quem determina o teu filme és tu. Se tens alguém na tua vida, se conheces alguém que tem dificuldade em transformar as lágrimas em diamantes e manifestar toda e qualquer coisa, aqui abaixo deste vídeo vai estar um link afixado com um e-book que vai ajudar a tua amiga, o teu amigo ou a ti a manifestar a vida dos teus sonhos, com técnicas que eu usei para curar a minha mente, para limpar os meus traumas e as memórias que me impediam de manifestar tudo e qualquer coisa. Foram exatamente as ferramentas que eu usei, que eu coloquei nesse e-book para limpar todas as minhas memórias, para curar os meus traumas e transformar as minhas lágrimas em diamantes. Se este vídeo te ajudou, compartilha, inscreve-te no canal e deixa o teu like. Também te peço que, se gostaste deste vídeo, peço-te para nos encontrarmos no próximo.